Mateus capítulo 8, nós vamos ler o versículo 18, depois nós vamos pular para o versículo 23 até o versículo 27. Vamos ler todos? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou-lhe passarem para outra margem. Muito bem, pulamos para o versículo 23 até o versículo 27. Vamos ler os homens, os ímpares, as mulheres, os pares. Então, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse Jesus Cristo de Nazaré? Quem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já pensou nessa pergunta dos discípulos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você olhar um pouco mais nesse texto, pega um pouquinho os versículos anteriores do texto que nós lemos. Começa lá no capítulo 8, versículo 1. A cura de um leproso. Depois ele vem lá, a cura do criado de um centurião. É onde ele vai falar sobre a fé, uma fé incomparável, uma fé muito aguçada, que não tinha visto em lugar nenhum. E ali ele vai curar esse servo desse centurião. Depois, versículo 14, ali começa uma narrativa também de uma cura. A cura de quem? Da sogra de Pedro, não é? A cura da sogra de Pedro. E aí, versículo 16 em diante, ele começa a falar que Jesus fez muitas outras curas que não foram nem narradas, que não foram nem escritas. Nós não sabemos de fato quantas curas Jesus realizou nesse dia, mas se formos contar aqui, foram muitas curas, 1, 2, 3, e fora as outras que não foram narradas aqui, porque o texto fala que Jesus fez muitas outras curas naquele lugar, né? E depois do versículo 18, Jesus coloca à prova alguns homens que queriam seguir a ele, e vai negar todos os 3 homens que queriam seguir ele, e ele já entra no barco e começa a travessia, e essa travessia, o resultado é que ele acalma a tempestade e causa um espanto tão grande nos discípulos. É interessante nós olharmos e ver que quando Jesus curou as pessoas, nós não vemos os discípulos dizer: quem é esse homem que cura pessoas? Quem é esse homem que está curando o servo do centurião sem ir lá? Quem é esse homem que está curando a sogra de um nosso colega aqui? Quem é esse homem que está fazendo esses grandes milagres em nosso meio? E sem contar que muitas outras pessoas foram curadas, que o texto nem nos relata, deixa lá aberto e fala assim: Jesus curou muitas outras pessoas, porque vieram multidões trazendo enfermos, doentes, e Jesus curou. E é interessante que o texto não fala quem é esse homem que cura pessoas, mas ele fala quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Acontece que na tradição, um dos fatos, uma das características para reconhecer que uma pessoa vinha de Deus realmente, é se a natureza obedecia, se ele tinha poder sobre a natureza, se ele tinha poder sobre a física, se ele tinha poder sobre as coisas naturais.
E quando Jesus ele trabalha esse milagre, esse grande feito, esses homens ficam assustados porque eles estão vendo que a profecia está se cumprindo, estão vendo que as características de Jesus é que ele é filho de Deus realmente, que ele é o enviado do Senhor, ele é o Messias presente na vida desses homens. E algo que me surpreende de forma maravilhosa é que, se você observar, todos os outros milagres estavam no meio de muitas multidões, a cura estava no meio de muitas pessoas, Jesus estava rodeado de pessoas e pessoas à sua volta. Mas esse grande milagre que aconteceu aqui, Jesus estava no barco, aqui no Mar da Galileia, é um lago na verdade, e é interessante ali, nós vemos ali que, quem que está nesse barco? Quem que está nesse barco? Jesus e os discípulos, 13 pessoas. Não é um barco tão pequeno, mas não tem uma grande plateia, não tem um monte de gente para ver, não, tem apenas Jesus e os discípulos. Jesus queria realmente confirmar no coração desses homens que ele era o enviado, o Filho de Deus, queria vir para salvar, morrer na cruz, e que ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre as coisas à sua volta, ele tinha poder sobre as forças naturais da terra. Por isso que ele fala, eles estão perguntando, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta intrigante que esses homens fazem. E Jesus podia muito bem estar na praia, ali com toda a multidão, esperar a chuva chegar, aquela multidão chegar ali, e a multidão ficar preocupada com o vento, com as ondas grandes, e Jesus fala assim, não, espera um pouquinho, calma aí que eu sei o que fazer. Vento, fica quieto, ondas ficam quietas, se acalma, e toda a multidão ia fazer o quê? Não só esses discípulos, mas toda a multidão iria ver que ele era o Filho de Deus, foi enviado. Mas não, ele quis marcar o coração desses homens para o ministério que ele mesmo tinha designado, ele mesmo tinha chamado esses homens para o ministério, e ele queria marcar o coração desses homens. Maravilhoso ver esse Deus que está à nossa volta e que nos fortalece sempre. Algumas verdades nesse texto que eu quero destacar nessa noite aqui com os irmãos. Primeira verdade que eu quero destacar nesse texto é que mesmo com Jesus no barco podemos ter tempestades. Mesmo com Jesus no barco podemos ter tempestades. Muitas pessoas acham que quando Jesus está na nossa vida nós vamos passar por aflições e provações, coisa nenhuma. Nós vamos sempre andar lá em cima, além das nuvens, né? Como águias, como o texto mesmo diz, né? Vamos correr e não vamos se cansar, não vamos se fadigar, vamos sempre estar sobre todos os problemas e sobre todas as angústias, nada vai nos atingir. Mentira. Se alguém falar isso, você fala, rapaz, estou passando por luta e sou filho de Deus. E daí, como é que faço? Estou passando por luta e sou filho de Deus, ele mora no meu coração, eu tenho o Santo Espírito na minha vida, ele habita na minha vida, e como que eu faço? Eu não tenho Deus então? Pelo contrário, nós temos Deus, e mesmo com Jesus no barco, vamos passar por um momento de tempestade. Prova disso os discípulos que estavam passando por esse momento. Prova disso esse momento de aflição que eles estão passando. Mesmo com Jesus no barco, nós vamos passar por momentos de lutas na nossa vida. Jesus está nos ensinando que ele pode estar no barco, e aqui algo que fica muito claro, é a humanidade de Jesus, que Jesus estava cansado, Jesus tinha curado muitas pessoas, Jesus estava cansado a ponto de dormir no meio da tempestade. Eu não sei se você já passou por uma tempestade num barco, mas se você não passou, irmão, glorifica o nome do Senhor de pé, né? Porque como é difícil passar uma tempestade, a insegurança é muito grande, o medo é muito grande, e é um barco pequeno, não é um barco grande não, é um barco pequeno, mas mesmo num barco pequeno, com chuva, Jesus estava dormindo na proa. Eu fico imaginando como que Jesus estava conseguindo dormir ali naquele lugar, com o balanço, com a água, mas Jesus estava dormindo lá. E agora, no meio dessa tempestade que eles estavam passando, esses homens correm até Jesus e pedem socorro a eles. Talvez você possa estar passando um momento de luta na sua vida.
E algumas vezes vem até algum questionamento: mas eu sou o filho de Deus, eu estou com o Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu não admito passar por tais aflições, eu não admito passar por momentos de tantas lutas e tantos medos. Mas saiba que mesmo com o Senhor, nós vamos ter momentos de luta sim, vamos ter momentos de angústia sim, de incerteza sim, mas nós temos uma promessa, não é a promessa de que nós vamos andar em lugares planos e aplainados, não. Nós temos uma promessa que Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai sair do barco e vai deixar a gente lá para naufragar, Ele nunca vai deixar nós na mão, porque Ele está ali, Ele é o comandante da nossa vida. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos essa grande promessa, a promessa de que Ele vai nos fortalecer dia após dia, e não é uma força além extrema, não é uma força do que eu preciso naquele momento, naquela hora de aflições e angústia. Quando nós olhamos para o Senhor e vemos que Ele está conosco, Ele nos sustenta e nos guarda para passarmos momentos de tempestade. Na vida nós vamos ter tempestades, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. O texto é diferente, mas é algo maravilhoso observar que na vida nós vamos ter aflições, mas a promessa para nós é: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, não fique desesperado, não fique atemorizado. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Tenho-vos dito isso. Nós temos paz com o Senhor. No mundo vamos passar por aflições, por tempestades, por momentos difíceis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus também falou o seguinte, João capítulo 14, versículo 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, credes em mim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem fique atemorizado, nem fique amedrontado, tende bom ânimo, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força, não se turbe o vosso coração, não fique com medo, não fique angustiado, não fique apavorado no meio das circunstâncias, quando nós estamos vendo as tempestades. Saiba que mesmo com Jesus no barco, nós vamos passar por momentos difíceis na vida. Saiba que mesmo com Jesus no barco, o medo pode vir ao meu coração, mas ele não vai dominar a minha mente e os meus pensamentos. Porque quando o medo bate no meu coração, eu lembro que eu tenho um Deus Todo-Poderoso, que Ele está ali, e que eu posso chegar para o Senhor e dizer: Senhor, socorre-me, porque o barco está a ponto de afundar. Senhor, socorre-me, porque eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, eu já posicionei o barco no lugar certo, para pegar as ondas da forma correta, porque se a onda vem de frente, a onda está vindo aqui, você tem que posicionar o barco de frente com a onda, te colocar de lado, a onda vira o barco, e eles sabiam disso, eles já tinham posicionado o barco na direção correta, mas a onda era grande, estava vindo, e entrava água dentro do barco. E o texto, e outro texto também diz que tinha um outro barco com eles ainda, não era só um barco, mas tinha outro barco com eles ainda. E é interessante observar que agora essa caravana de barco que estava indo, a travessia do mar, desse mar da Galileia, não foi uma ordem, ou não foi algo pessoal deles, eles saíram por uma ordem de quem? De Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Ele tinha dado a mesma ordem e é Ele mesmo que queria cuidar desses homens. Nós temos um Salvador que está do nosso lado. Clamemos o nome dEle no momento de angústia, de aflição, de medo, de passarmos por momentos complicados na vida. Clamemos o nome do Senhor. Mas também uma outra lição que podemos aprender e aprendemos nesse texto é que mesmo com uma fé pequena, podemos chegar a Jesus e clamar por socorro. Mesmo com uma fé pequena, podemos clamar por Jesus e Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a nossa aflição, Ele nos atende.
E ele diz assim, pega a palavra, a Bíblia. Pega a Bíblia. Versículo 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que Jesus está dizendo para esses homens? Que eles eram tímidos e que eles tinham uma fé pequena. Eles eram tímidos e eles tinham uma fé pequena. Muito bem, interessante. Mas mesmo sendo tímidos, mesmo sendo envergonhados, mesmo com uma fé pequena, qual foi o resultado? Jesus, ele acalma a tempestade. Nós aprendemos aqui que mesmo que a sua fé seja pequena, mesmo que a sua fé seja insignificante, o tamanho de um grão de mostarda, se plantado no lugar certo, irrigado da forma correta, irá crescer e produzir, irá ser a maior das hortaliças. Nós vemos algumas vezes Jesus citar ou mostrar essa mesma frase. Ele cita essa mesma frase em Mateus capítulo 6, versículo 30. Ele fala assim: ora, se Deus veste assim as aves do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Mateus capítulo 6, versículo 30, mostrando que Deus cuida de cada um de nós, e ele fala assim: olha, está vendo aquelas plantas, são bonitas, mas vão ser jogadas fora. Muito mais Deus vai cuidar de você, homem de pequena fé. Muito mais Deus vai cuidar de você. Em momentos difíceis, a nossa fé, por maior que seja, nós vamos nos encontrar com uma fé minúscula. Nós vamos nos encontrar com uma fé insignificante. Quanto maior o problema, mais fé nós necessitamos, e mais nós vemos a necessidade de clamar ao Senhor e de buscar ao Senhor. Mas sempre a nossa fé vai ser pequena, porque Deus é grande. Porque Deus é grande, e Ele ampara aqueles homens de pequena fé e cuida deles, para que esses não venham perecer, para que esses não venham cair, para que esses não venham abandonar a fé. No momento de lutas e aflições, não importa o tamanho da sua fé, não importa aonde ela está direcionada, importa aonde você está colocando a fé, se é no Senhor Jesus Cristo, é no seu amor, é na sua graça. Que isso seja para a glória do Senhor, que isso seja para manifestar o nosso desejo sincero de servir ao Senhor constantemente. Outro texto que ele cita, essa mesma frase, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 8. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Por que estão preocupados? Por que estão preocupados? 16:8 de Mateus. Por que vocês estão preocupados de comer? Não fiquem preocupados, porque eu vou cuidar de você, porque eu vou amparar você, eu vou sustentar você, eu vou guardar você. E outro texto que ele cita, também é Lucas capítulo 12, versículo 28, que é o texto paralelo desse texto onde o Senhor Jesus Cristo trabalha a calmaria da tempestade. Ora, se Deus veste também o texto que ele fala desse cuidar das ervas do campo, e foi lançado fora, mas esse Deus cuida e ampara, porque Deus é aquele que ampara os homens de pequena fé e cuida desses homens de pequena fé. Lucas capítulo 12, versículo 28. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais Ele vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Percebe que esses homens de pequena fé não é tratado de uma forma arrogante, de uma forma exclusiva ou de exclusão. Vocês são homens de pequena fé, ficam os seus homens de pequena fé, ficam de lado, porque vocês não servem para servir ao Senhor Jesus. Não é isso. Eles falam: vocês são tímidos ainda, por que vocês não pediram antes? Por que vocês não vieram antes? Não fiquem tímidos diante do Senhor. E a recriminação vocês estão tímidos.
Busque a mim, mesmo com a pequena fé, porque essa pequena fé plantada vai crescer e vai produzir, e vai trazer refrigério para a minha alma e para a sua alma. Não deixe de buscar ao Senhor, porque Ele cuida dos seus. E concluindo nossa mensagem dessa noite, também o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós aprendemos que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é soberano sobre a natureza e tudo o que existe. O Senhor Jesus é soberano sobre a natureza e tudo o que existe. Podemos confiar em Deus, podemos confiar no seu amor, podemos confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso, que não nos abandona. Ele não vai deixar o barco e você vai ficar lá perdido, sem uma solução de forma nenhuma. Ele está com você e vai permanecer com você até o final. Ele nunca vai te abandonar. Saiba que ao passar por tempestades na vida, saiba que ao passar por momentos de luta, mesmo aos momentos de lutas, o Senhor Jesus Cristo vai cuidar de você e do seu coração. O Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos. Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar você de lado. Pelo contrário, vai trabalhar a sua aliança, o seu amor e a sua graça. A palavra de Deus vai nos garantir que de forma nenhuma Ele vai abrir mão de você. Ele não vai deixar você ser arrancado da sua mão. Ele nunca vai deixar que você caia, que você saia, que você pereça, que você se afogue, que você afunde nas águas. Pelo contrário, sempre vai chamar a tua atenção para que você volte ao Senhor e glorifique ao Senhor. Mas preciso confiar em Deus, preciso estar na presença do Senhor, é preciso colocar nossa vida constantemente, em todo instante, na presença do Senhor. Nesse texto somos desafiados a desenvolver diariamente a fé, a confiar cegamente no Senhor. Nesse texto somos desafiados a chegar ao Senhor Jesus Cristo, que está logo aqui ao nosso alcance, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Pelo contrário, Ele está sempre à nossa volta, sempre ao nosso alcance, ao alcance daqueles que passam por momentos de lutas e aflições na vida. Somos desafiados a viver uma fé diária e constante no amor e na graça do Senhor, confiando que Ele vai cuidar de nós e nos sustentar. Podemos confiar nesse Deus. Podemos descansar nesse Deus. E se Ele está no barco da sua vida, se Ele está no seu coração, se você já fez uma aliança com o Senhor e Ele com você, fique tranquilo, fique tranquilo. A água pode estar batendo, entrando dentro do barco, mas confie no Senhor. Olhe para o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, descanse nele, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai cuidar das nossas vidas e vai nos amparar em nome do Senhor Jesus Cristo.